Muito boa tarde para você, telespectador internauta. Daqui a pouquinho, às 14h, começa a terceira sessão ordinária de 2026 e hoje tem mais 2 sessões extraordinárias na sequência. Essas sessões foram convocadas para garantir a votação de 2 projetos. Um deles é o programa de estágio do Legislativo voltado a estudantes de ensino superior e também um outro projeto que trata da concessão de título de cidadã guarulhense à ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Bom, vamos falar agora da pauta da terceira sessão ordinária, que vai acontecer logo na sequência. A pauta do grande expediente continua bem longa, são 590 itens. Destes, 561 são requerimentos de informação que os vereadores fazem para a Prefeitura que precisam ser votados em plenário. Tem também 29 projetos para serem deliberados para análise das comissões técnicas da Casa. Já na ordem do dia, há 11 itens, 10 deles têm parecer, ou seja, estão aptos para serem discutidos e votados ainda na tarde de hoje. E tem 2 projetos que entraram na pauta essa semana. Um deles é o programa de estágio do Legislativo, sobre o qual eu já falei, e tem também uma outra proposta que é o kit Mãe Guarulhense, que trata aí do direito à gestante em situação de vulnerabilidade que fizer todo o pré-natal pela rede municipal de saúde, de receber um enxoval para o bebê. Agora eu deixo você com a nossa transmissão, sempre ao vivo e na íntegra, para você não perder nenhum detalhe. E a qualquer momento a gente volta com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. Há número legal sobre a proteção de Deus. Dou por iniciado os nossos trabalhos da terceira sessão ordinária. Solicito seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos então para o pequeno expediente, onde há oradores inscritos. O painel está falhando aqui. Primeiro a falar, tem a palavra o vereador Geleia Protetor, 5 minutos. Eu peço para os vereadores que utilizem os 5 minutos para que todos tenham condição de falar. Tá bem? Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se encontra presente aqui na Câmara, senhores assessores, presidente, ontem eu vi tudo de ruim que o ser humano é capaz, presidente. Tudo de ruim que o ser humano é capaz. Esses canalha que não tem que publicar, que vai encontrar comigo no tribunal, publicarem que eu estou fazendo um baile funk. Que eu estava fazendo baile funk. E agora falando que eu sou MC. Não. Gente, atentarem bem. Eu não tenho nada contra o funk. Eu tenho contra a porção sonora. Agora, contra o funk, eu não tenho nada. Porque o funk é uma cultura que vem da periferia, que vem daquela comunidade que eu estava lá. O que está acontecendo com o funk hoje, doutor Edmilson, aconteceu no samba, nos morros. Aconteceu nas capoeiras, nas rodas de capoeira. Atentarem bem. Agora esses analfabetos que nunca estudaram, não sabem isso. Não sabe. Mais incrível, eles querem atacar o prefeito Guti, colocaram o seguinte, que o Guti estava patrocinando. São canalha mesmo, meu. Para todo mundo ter a ciência, o Guti ficou prefeito 8 anos. Para vocês verem o que o Guti não gosta desses tipos de música. O Guti, quando 8 anos de prefeito, sabe, o Guti não destinou
R$1 para o carnaval. Ou é mentira? O Guti, 8 anos de prefeito, não destinou R$1 para o carnaval. E ninguém aqui, nem os vereadores, falou que o Guti estava errado. Não falou ninguém. O Guti ficou 8 anos e não destinou R$1 para o carnaval. E vocês acham que agora o Guti ia pagar baile funk? Ah, tenha paciência, meu. Vão ser canalha em outro lugar. Vão ser canalha em outro lugar. Mas, ó, eu vou encontrar vocês no tribunal. Mas vocês fizeram ter respeito da molecada. Vocês fizeram ter respeito da molecada. Que eu ganhei foi 500 seguidores. 500 seguidores. E eu não fiz o baile funk, não. Eu não fiz. Também não sou contra o funk, não. Porque o funk é da cultura. O funk veio da onde? Da periferia. Da onde que eu vim. Eu não escondo a minha origem. Eu não escondo que eu nasci numa favela, não. Que agora o nome é bonito, agora é comunidade. Mas no meu tempo era favela. Morei em barraco de madeira. Não tenho vergonha da minha origem. Jamais. Agora, um pessoalzinho que não tem matéria para colocar, atrás de 5 minutos de fama, tem que usar o geleia. Ah, meu, tem que usar o geleia. Eu tô dando tão ibope para esse pessoal. E eles atentarem bem. E eles não se contentando de usar o geleia. Colocou o nome do meu grande amigo, do meu parceiro, se Deus quiser, se Deus permitir, do meu pré-candidato a deputado federal, Guti. É uma dobrada que vai ter, se Deus permitir. Geleia é pré-candidato a deputado estadual e Guti é pré-candidato a deputado federal. Ficaram com inveja, sabe por quê? Porque eu e o Guti ontem estavam na Baixada Santista. Nós estávamos lá na Baixada Santista, se reunimos com mais de 20 vereadores. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi 20, mais de 20. Vereadores de Mongaguá, vereadores de Praia Grande, vereadores de Santos, Peruíbe, toda aquela região. E falando, e já que vocês querem mais ibope, semana que vem eu e o Guti vamos estar na região de Campinas, atentarem bem. Daí vocês colocam mais alguma matéria, porque quando eu chegar de Campinas, sabe para onde que eu vou? Eu vou para a periferia, para o meu lugar, tá no meio do meu povo. Eu vou estar no meio do meu povo que me trouxe aqui. Não foi essa meia dúzia de... Geleia, mas para concluir mesmo, eu peço para todos os vereadores, e para usar o tempo, para que todo mundo possa falar. Para concluir, por favor. Para concluir, presidente, eu quero primeiramente agradecer e pedir desculpa ao senhor, a todos os colegas, mas, presidente, o que fizeram comigo ontem foi uma canalice. E só para terminar, aquela senhora, tá? A senhora, eu não vou falar o nome da senhora, mas a senhora que mandou um release para todo mundo publicar da imprensa, a imprensa mandou tudo para mim, tá? Vários mídias da imprensa encaminhou para mim e pro Guti, tá? A senhora tem mais sabe, seja mais sábia. Quando a senhora for mandar alguma coisa pro jornalista, tem vários. A gente tem várias amizades com vários jornalistas, tá bom? Não seja achando que todo mundo é bobo, que só a senhora é esperta. E com a palavra a vereadora Janete. 5 minutos. Boa tarde a todos que nos assistem, as vereadoras e vereadores, os assessores. Mas eu hoje quero dar um boa tarde especial para os capoeiristas, principalmente para os mestres e mestras de capoeira, porque ontem foi o dia do mestre e da mestra de capoeira, lei sancionada em dezembro do ano passado, de minha autoria, a Lei 8427. Obrigada,
mas eu gostaria de solicitar uma conversa com o secretário de Cultura para vermos como é que nós podemos estimular o capoeirista nessa cidade. E também eu aprovei uma lei que é, antes do carnaval, ter o bloco dos afoxés e do samba. Mas aqui só tem Cláudia Leite. Aí não dá, né? É bom, mas não só. Então, a cultura está precisando de incentivos. E o samba, como diz nosso Moisés da Rocha, pede passagem, e os capoeiristas, como o mestre Mirão, todo o meu respeito, todo o meu apoio. Mas eu também hoje vim falar sobre o ECA. Presidente, eu vim falar sobre o ECA. Eu visitei sexta-feira, o Conselho Tutelar de Bom Sucesso, sua região, presidente. Vergonha, vergonha, vergonha. E eu quero chamar aqui o secretário de governo, né, o prefeito de Valer, que não tem portas, não tem fecho nas portas. Prefeito, o ECA, segundo as resoluções 231 de 2022, cabe ao prefeito manter todas as despesas do Conselho Tutelar. O carro pega fogo, as portas não têm trinco, tem que colocar um pano para fechar. Veja, o conselheiro tem que atender a criança e o adolescente com privacidade. Além das paredes não serem paredes que possibilitem esse tratar com delicadeza. E mais, como os conselheiros tutelares, e aí eu quero chamar todas e todos para uma luta conjunta. Não tem telefone, como é que se encaminha? A porta não fecha, o carro não funciona, não tem privacidade. E eu também estive no Pimentas 2. E lá no Pimentas 2, o que aconteceu? Chegou uma criança só com fralda, com fome. E antigamente eles recebiam o lanche. E agora o prefeito cortou. Que isso? A alimentação é fundamental, porque as crianças precisam de serem bem tratadas. E para concluir, eu quero, num minuto de silêncio, eu vou falar sobre a dona Lola, mas eu me deparei, vereador protetor do animal, agora MC. Agora é MC. Tem MC Geleia. MC Geleia, eu quero que o senhor vá comigo lá no cemitério do Picanço. Tem mais de 50 gatos e estão se multiplicando e não são vacinados, não são largados, estão semi-selvagens. Para concluir, eu quero deixar bem claro que o cemitério, daqui a pouco vai vir a conta da manutenção, e o cemitério está todo abandonado, sepulturas sendo violadas e crescendo o número de gatos. Pode isso, Geleia? Pode isso, prefeito? Não. Então, é o meu apelo. Vamos juntos fazer um censo de quantos gatos e gatas tem lá no cemitério. O vereador Kleber Anistia Já. Kleber PL. Tem a palavra, 5 minutos. Vossa Excelência não estava aqui em plenário. Procure utilizar o tempo 5 minutos. Eu sei disso. A senhora não precisa nem falar. Tem a palavra.
Boa tarde, presidente, meus amigos vereadores, todos que nos acompanham. Eu vi a vereadora Janete falar MC Geleia. Isso aí é um desrespeito, vereadora. Então a senhora trate com respeito os pares dessa casa, tá? Ele não é MC, ele é vereador aqui dentro. A senhora cobra muito respeito dos parlamentares, a esquerda é que mais cobra respeito aqui dentro. E é a primeira a desrespeitar. Cobra todo dia, aí tá dando nas costas, mas eu tô falando com ela, mais uma vez, dando desrespeito, não consegue nem olhar no meu rosto. Mas, Geleia, esse desrespeito aí não é compactuado de outros vereadores, você pode ter certeza, respeito muito o senhor, não acho correto. Toda história tem dois lados e tem que ser apurado tudo. O senhor já deu a sua vertente, já deu o seu lado, já falou que não tem culpa nisso e eu acredito. Agora, o que não pode é a esquerda chegar aqui e tentar deturpar a imagem do vereador. Porque eu também não vejo essa mesma vereadora, porque assim, o Dino, ele subiu o Complexo da Maré e ela não falou nada. Eu vi o Lula subindo em lugares que o crime tá e ela não falou nada. Então, se ela não pode cobrar, o vereador Geleia não estava nem num espaço que não dá para entrar porque o crime comanda. Não, o Geleia estava lá, normal. O Geleia não estava num lugar que é impossível entrar. Então, o PT cobra muito, mas ele deve. E, novamente, eu falo, se você quiser cobrar, não venha devendo aqui. Fica feio. Veja só, a vereadora podia ter subido aqui para falar, sabe de quem? Da igreja que foi desrespeitada lá em Belo Horizonte, que passou um bloquinho de carnaval lá na frente, que 2 mulheres ficaram nuas, desrespeitando a fé cristã. E eu não via, porque a vereadora também não usou do tempo para criticar lá do bloquinho? É porque não falam. Tem 2 projetos de lei que a gente vai apresentar aqui, e já vai entrar na próxima pauta. Inclusive, eu conto com o apoio de todos os vereadores, para que os bloquinhos de carnaval fiquem 200 metros de qualquer templo religioso. E quando for fazer um bloquinho, fique 200 metros de qualquer templo religioso, para não ter problema. Se torcida de futebol tem que ficar diferente uma da outra, imagine a religião. Cara, se pudesse, se o pessoal fosse respeitoso, tudo ok. Mas passam na frente da igreja e quer ridicularizar. Aí vai lá, tira a roupa, faz um espetáculo vergonhoso, enquanto tinha idosa, tinha gestante, criança, pastor. E aqui fazem em frente de igreja católica também. Porque essa mesma comunidade usou a Paulista para colocar um crucifixo no ânus. Foi lá. Foi. Meu Deus, é complicado, mas utilizaram. E é espantoso falar isso aqui na tribuna, né? Mas eu falei o órgão da forma correta, como ele é, né? E como aprendi na escola. Então, eu fico muito triste de ver a esquerda cobrando tanta coisa. A Janete poderia estar cobrando tudo, mas ela vai lá e quer atacar a honra do vereador aqui dentro dessa casa. E aí que fique de exemplo, porque quando sou eu, ela fala que está atacando porque ela é idosa. Agora ela é idosa e pode atacar todo mundo aqui, pode atacar a honra do outro vereador, que também já tem idade. Então tá aí o desrespeito. A vereadora, ela cobra muito respeito, mas ela é a primeira em desrespeitar. Então eu me solidarizo com o senhor não é MC, o senhor é vereador dessa casa, tem que ser respeitado. Fica a minha solidariedade aqui pelo desrespeito sofrido, porque parece que a vereadora, por mais que ela tenha as suas idades, né? Ela tenha, não sei se 60, 70 anos, não sei quantos anos ela tem, mas ela já tem idade, mas não aprendeu a respeitar o próximo. E aprender a respeitar o próximo não tem nada a ver com idade, é indiferente para cada um. Eu respeito, só que é o seguinte, a gente também não consegue ficar recebendo porrada e não trocar soco, né? A gente é guerreiro. Então vem aqui bater, mas prepara para tomar o soco também. Vereador, novamente me solidarizo com o desrespeito sofrido pelo senhor, não concordo com isso e acredito que esses aí são os que pedem cassação do meu mandato. Não respeitam e agora eu vou ver, né? Se o senhor quiser entrar com o processo de ética também, lá, porque tudo vira ética aqui, né? É ruim isso, né?
O senhor pode, aciona lá a ética contra ela. Se não acionar, eu te ajudo a acionar. Com a palavra, delegado Mesquita. 5 minutos. Tem a palavra. Tranquilo? Muito obrigado, senhor presidente. Tranquilo. Senhor presidente, público presente, vereadores, povo de Guarulhos, muito boa tarde. Primeiramente, iniciar mais uma semana agradecendo a Deus pela oportunidade de defender e honrar o povo honesto e trabalhador guarulhense. Hoje eu venho a essa tribuna aqui trazer mais uma denúncia gravíssima. Uma denúncia que dói no bolso do trabalhador, humilha o cidadão de bem e privilegia pessoas sem qualquer escrúpulo, sem qualquer respeito pelo povo. São os valores abusivos, ilegais, inventados, cobrados nos pátios do Detran, em Guarulhos, que seguem acontecendo, seguem oprimindo, extorquindo e gerando prejuízo para o trabalhador. Eu, como todos sabem, venho investigando essa máfia, não tem outro nome para falar, é a máfia dos pátios em Guarulhos. Eu venho investigando já há algum tempo, fiscalizando pessoalmente, indo até os pátios, conheço bem o cenário que o cidadão, o trabalhador, pai, mãe de família encontra quando vai até lá, sendo humilhado, local insalubre, sem poder ver quem está atendendo, porque fica ali os funcionários cobertos por um vidro jateado, atrás de um guichê, funcionários sem nome, sem rosto. E depois de receber muitas denúncias sobre valores abusivos que estavam sendo descaradamente cobrados, fui, há 2 semanas atrás, no pátio do Detran, na rua Manfred, ali no Pimentas. E após conversar ali com alguns presentes, alguns munícipes, constatei pessoalmente que muitos já haviam pago, inclusive, valores acima do ofício. E aqui eu trago um ofício para que todos vejam, peço a atenção de todos. Esse é o ofício de liberação, vereador Alemão, que cada cidadão tem que tirar, gastar com despachante 200, 300 reais, só para tirar esse ofício. E aqui nesse ofício, vem expressamente, está grifado aqui, está bem pequenininho, mas dá para ver, é expressamente proibido a cobrança de qualquer valor acima do descrito aqui nesse ofício. Não tem salvo exceção, não tem nenhuma exceção aqui descrita. É proibido. E o que eles fazem é cobrar. Ali naquele local, muitos cidadãos já haviam pago. E eu, ao questionar os funcionários sem rosto e sem nome, eles demoraram um certo tempo e depois retornaram dizendo que havia sido um erro no sistema. E pasmem vocês, tanto os valores estavam errados que eles passaram a devolver os valores cobrados em dinheiro, em espécie, a cada cidadão ali presente. Devolveram milhares em reais ali para os cidadãos presentes. Então eu pergunto aos senhores, primeira pergunta que a gente tem que fazer, há quanto tempo isso vem ocorrendo? Quantos milhares, talvez milhões de reais não estão sendo cobrados indevidamente e saqueados do trabalhador que tem o seu carro apreendido em Guarulhos? Se eu não estivesse lá presente, o que poderiam fazer esses cidadãos? Certamente amargariam com prejuízo, assim como tantos outros. O segundo ponto que tem que ser esclarecido, quem está lucrando, e lucrando alto, com mais esse desrespeito, esse crime contra o trabalhador, a trabalhadora que tem o seu veículo apreendido e passa por um verdadeiro calvário, humilhação, é extorquido, porque vai lá, não sabe o que está pagando,
Se não pagar, o veículo fica mais, aí o prejuízo vai aumentando. Então, eu quero dizer aqui que ninguém está acima da lei e eu já estou adotando todas as providências. Aqui eu tenho já reunido mais de 30 boletins de ocorrência de vítimas que estão sendo encaminhados à Polícia Civil, ao Ministério Público, ao Detran e ao Procon para as devidas providências. Eu já tenho levantado toda a mecânica criminosa, como é que funciona. Fiz também um requerimento solicitando o relatório de todos os veículos apreendidos e os valores que foram repassados pelo pátio nos últimos 6 meses. E vou seguir também avaliando se o contrato realizado está sendo cobrado, está sendo executado, auditado, fiscalizado adequadamente pela Prefeitura. E por último, eu quero anunciar aqui também que já protocolei um projeto de lei de transparência nos pátios, visando uma transparência real, a fixação de valores, de tabelas, a emissão de recibos, de tudo que está sendo pago, a possibilidade de vistoria pelos veículos, dos veículos pelos cidadãos, que muitas vezes pegam seus veículos avariados. Então é uma pouca vergonha isso que segue ocorrendo debaixo do nariz de todo mundo, essa máfia do pátio do Detran em Guarulhos que tem que acabar. O dinheiro do trabalhador é sagrado. E quem coloca a mão no bolso e Guarulhos não é terra de ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Lei e ordem em Guarulhos. Vereador Edmilson. Na sequência, o Wellington. E na sequência, o Marcelo Seminal. Dirigente dele. Boa tarde, cumprimentar a todos e todas aqui na sessão de hoje, o público que nos acompanha. Na verdade, eu tinha feito até uma inscrição aqui, apenas para fazer uma saudação aí a todas as pessoas que no final de semana foram às ruas, tanto aqui como em outras cidades, gente de Guarulhos que foi para São Paulo, para poder brincar o carnaval, sempre de forma, a orientação que a gente passa é de forma responsável, sem excessos aí com a bebida, sem misturar a bebida com a direção, enfim, é uma saudação que eu quero fazer aqui. Mas eu ouvi aqui atentamente o vereador Kleber falando aqui de falta de respeito, né? E se dirigindo à vereadora, que faz parte da federação da qual o meu partido também faz parte, somos o PSOL e a Rede Sustentabilidade, e o vereador veio aqui e disse que a vereadora Janete está faltando com respeito porque se dirigiu ao vereador Geleia como MC. Eu não entendo assim, até porque o Geleia é um vereador da periferia, originário da periferia, e na periferia isso não é ofensa, né, vereador? Às vezes é até uma consideração de alguém que está ali promovendo conversas, diálogos sobre a cultura da periferia. Mas eu gostaria de dizer, vereadora Janete, que talvez o vereador, ele só olha os outros vereadores, as outras vereadoras. Sabe o que é falta de respeito, vereador Kleber? Mostrar a genitália para as vereadoras aqui na Câmara Municipal. Isso é falta de respeito. E a Comissão de Ética deve se posicionar sobre isso. Vereador, disse aqui que fez um projeto, está na pauta um projeto para que os blocos de carnaval, as manifestações aí carnavalescas passem distantes, uma distância mínima da igreja. Agora, quem mostra a genitália para as vereadoras pode estar dentro da igreja? Não tem nem que ter distância, tem que estar fora de lá. Porque não é comportamento de uma pessoa correta. Então, vereador, o desrespeito que Vossa Excelência promove nessa casa é diferente do discurso que faz. Por exemplo, pode aqui incentivar que pessoas venham armadas à Câmara Municipal, que é uma forma de desrespeitar o debate, sendo que a gente sabe, e o vereador deveria saber também, que aqui dentro só as forças policiais, sejam elas estaduais, municipais, federais, em serviço, podem estar armados. O restante que vem, talvez seja por uma insegurança aqui e talvez achar que isso possa transformar
essas pessoas em mais superpoderosas do que as outras. E eu gostaria de dizer, vereador, para encerrar, até porque o vereador Wellington tem aí um comunicado para fazer, para poder que todo mundo fale, eu vou apenas deixar registrado aqui essa situação que talvez Vossa Excelência tenha que fazer uma autocrítica sobre o que é desrespeito nessa casa, que Vossa Excelência promove com muita frequência. Obrigado. Com a palavra, vereador Wellington. 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, todo o público que nos assiste. Eu não irei poupar de ninguém as palavras que estão explodindo aqui no meu coração. Em primeiro lugar, quero fazer uma pergunta para quem está aqui nessa casa e para quem nos assiste. Alguém aqui já teve a oportunidade de comprar uma criança? Vou repetir. Alguém aqui já teve a oportunidade de comprar, pagar por uma criança? Quero dizer a vocês que eu já tive. Eu já tive a oportunidade de comprar uma criança. No ano de 2015, eu estive em Moçambique. Em uma das nossas ações, uma mãe ofereceu para a nossa equipe uma criança. Queria vender o filho dela para nós. Esse dia foi um dos dias mais tristes da minha vida. Voltamos para a nossa base e começamos a orar e a chorar, porque é difícil compreender algo nesse nível. Senhoras e senhores, o mundo inteiro está abalado com o que a polícia americana tem revelado nos últimos dias sobre o caso Epstein. Quanta dor, quanto sofrimento. Senhoras e senhores, aquele grupo de bilionários, eles comiam bebês. Eles comiam bebês. Eles comiam literalmente crianças, cortavam crianças no meio e comiam os órgãos das crianças. Para muitas pessoas isso pode estar muito longe de nós, mas coincidentemente Epstein esteve aqui no Brasil, querendo comprar uma parte da floresta amazônica. Nós sabemos que na região ali do Pará, a ilha do Marajó, tem casos absurdos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Casos esses que a ministra, hoje senadora Damares, relatou. E quando ela relatou, muita gente chamou ela de louca. Quando se descobriu que na ilha do Marajó eram retirados dentes de criancinhas, para que essas criancinhas não mordessem os órgãos genitais dos homens que elas abusavam. Até então parecia para muitos que isso fazia parte da teoria da conspiração. Mas agora, após revelação de quase 3 milhões de páginas pela justiça americana, muita coisa está vindo à tona. Muita coisa está vindo à tona. Quantas pessoas envolvidas, e a grande maioria bilionários, líderes religiosos, atores, políticos, grandes empresários. Quanta dor, quanto sofrimento. Aonde nós iremos parar quanto humanidade? Aonde nós iremos parar? E o pior de tudo, eu tenho certeza que com a morte, abre aspas, suicídio de Epstein,
Isso não acabou. É necessário falarmos, repetirmos e brigarmos sobre isso. Porque enquanto nós estamos aqui, dezenas e dezenas de crianças estão sendo abusadas sexualmente no Brasil. Hoje foi deflagrada uma operação aqui no estado de São Paulo, em que uma avó aqui de Guararema vendeu 3 netas. Vendeu 3 netas. Junto com a avó que foi presa aqui do nosso lado, aqui em Guararema. Foi preso também um piloto de avião aqui em Congonhas. E para concluir, está encerrando aqui o meu tempo. Ninguém pode ficar imune. Ninguém pode ficar. Todo mundo precisa ser responsabilizado, independente de que partido seja, de que ideologia seja. Quero chamar a atenção aos grandes políticos conservadores de direita dessa nação, que se manifestem acerca de Donald Trump. Eu sou conservador de direita, não tenho medo de perder seguidor, de ser criticado, até porque não foi só Trump. Joe Biden também está nessas denúncias que foram feitas. Precisamos nos manifestar. Fora Trump! Fora Trump! Com a palavra o vereador Marcelo Seminaldo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pelas redes sociais, o que me traz à tribuna hoje é para repercutir um programa que foi criado pelo governo do PT na cidade de Guarulhos, chamado Programa Leite em Casa, lá em 2013. Esse programa, ele garante, através do decreto número 31.300, ele garante a todas as crianças da rede pública municipal, segundo o próprio decreto, 1 quilo de leite todo mês para poder levar para casa, é o que diz o decreto. E o que acontece? Estamos tendo 2 problemas aqui. Primeiro que, sem modificar o decreto, ou seja, o decreto ele está vigente, passou-se a entregar para as crianças 800 gramas de leite. Então, vocês imaginem que existe um decreto, e no decreto diz que tem que ser entregue 1 quilo de leite em pó, e está sendo entregue 800 gramas de leite. Então, alguma coisa está acontecendo aqui que eu não sei se estão recebendo para mandar para as crianças 1 quilo de leite e estão colocando só as 800 gramas. Se mudar o contrato, eu não sei, mas que o decreto diz aqui. Vamos lá. Artigo 2º do decreto. Programa Leite em Casa consiste na distribuição mensal a título gratuito de uma cota de 1 quilo de leite em pó às crianças da rede municipal de ensino, mediante os critérios a seguir definidos. E aqui vai definir quais são os critérios. Então, aqui o decreto não fala que são 800 gramas de leite, fala 1 quilo de leite. E vocês hoje, vereadores, todo mundo está aqui, público, imprensa, vão nas escolas descobrir quanto está sendo entregue para as crianças. 800 gramas de leite. Então, está errado. Está errado. Ou muda o decreto e assume o risco com a população de falar que está baixando pela lei o que foi estabelecido em lei no governo do PT, que foi o programa social que criou o Leite em Casa, ou então alguém está ganhando a mais do que deveria. A gente precisa verificar isso. E para além disso, as crianças, os pais e responsáveis estão recebendo um comunicado hoje nas escolas dizendo que as crianças que faltarem 2 vezes no ano vão perder o direito ao leite. 2 vezes, está aqui na documentação, todas as crianças da rede pública receberam hoje e estão recebendo esse documento. Ou seja, já estão distribuindo menos leite para as crianças e agora estão dizendo o seguinte: se faltar 2 vezes, perde o leite. E aí eu fui ver no decreto. Mais uma vez, é uma invenção de quem está querendo fazer isso com as crianças. E uma inversão e uma maldade enorme. O decreto diz, e ainda eu posso até discutir o decreto, que eu já acho que o decreto era ruim, mas pioraram o decreto. O decreto diz que se faltar 5 vezes, sem justificar,
perde o direito ao leite. Aí agora, sem mudar o decreto, sem nada, modifica-se e coloca que se a criança faltar 2 vezes no ano, vai perder o direito ao leite. Você sabe o quanto representa isso na vida de uma criança? Às vezes que o único alimento que tem para ir para a escola antes de sair, acordando cedo, é o leite em pó. E a gente já diminui, a gente não, porque a prefeitura diminui de 1 quilo para 800 gramas, e depois ainda diminui dizendo que se faltar 2 vezes, perde o direito ao leite. E vou além. É uma orientação da escola municipal, isso eu concordo também, que se a criança está febril, se a criança está resfriada e tal, não mande a criança para a escola, porque ela vai fazer com que outras crianças fiquem também resfriadas e também fiquem doentes. Então, muitas mães e muitos pais que podem fazer isso, deixam a criança em casa justamente para querer proteger o ambiente escolar. Aí agora o que vai acontecer com essas mães e pais? Falam, não, eu vou mandar meu filho e minha filha para a escola resfriadinho mesmo, porque se eu não mandar assim, eu vou perder o direito ao leite. Então, eu peço aqui, especialmente o líder de governo, o vice-líder de governo que está aqui, que são pessoas sensíveis à causa também, que conversam na Secretaria de Educação, que modifique isso. Porque é inconcebível a gente imaginar que a criança só pode faltar 2 vezes, considerando isso que eu acabei de expor aqui, e se faltar mais do que 2, perde direito ao leite. Mas tem que voltar a distribuir o leite de 1 quilo para as crianças. Porque se o decreto fala que é 1 quilo, não é 800 gramas. Se o decreto fala que é 1 quilo, não é 800 gramas. Então, a gente tem aqui um problema que ele pode, inclusive, desembocar numa questão jurídica aí. E ter respeito com as crianças da cidade de Guarulhos, gente. As crianças de Guarulhos, quando foi pensado esse decreto do programa Leite em Casa, instituído pelo governo do PT, foi feito por quê? Para que tivesse 1 quilo de leite todo mês, pelo menos, para as crianças. Não era 800 gramas e também não era só com 2 faltas, era com 5, que já era pouco. Agora, com 2, realmente é demais. E tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos uma oradora escrita. Antes da oradora se pronunciar, eu vou pedir aqui 1 minuto de silêncio pelo falecimento da Regina Garcia Próspero, diretora-presidente do Instituto Vidas Raras. Regina foi uma referência de amor, coragem e dedicação às pessoas com doenças raras, deixando um legado de luta, acolhimento e esperança que jamais será esquecido. Sua atuação transformou vidas e inspirou políticas públicas mais humanas e inclusivas. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a equipe do Instituto Vidas Raras. Que Deus conforte os corações e receba Regina em sua infinita paz. Meus sentimentos. Senhor presidente, também posso pedir um minuto de silêncio? É com tristeza que ontem nós fomos ao velório da Dona Lola. A Dona Lola, que foi uma das grandes defensoras da banda Lira. Inclusive, ela me procurou no Fundo Social para fazermos o baile da banda Lira. Naquela época, a Guarda também tinha um grupo que tocava maravilhoso, inclusive foi a várias cidades. Uma pessoa muito especial, dedicado à cultura, à questão de acolhimento de várias pessoas que foram ao baile. A família, principalmente as netas, e a senhora que cuidou dela nos últimos momentos, o meu sentimento. Dona Lola presente na luta para a continuidade da banda Lira e também do acolhimento às pessoas da terceira idade que iam para aquele baile. Uma mulher fantástica, de luta, e que ontem nós, infelizmente, estávamos lá homenageando, mas sentindo muito a falta entre nós. Então, eu peço também, senhor presidente, 1 minuto de silêncio para Dona Lola. Tem um nome, mas todo mundo conhece por Dona Lola Testai, que estava na organização da banda Lira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, eu vou Geraldo. pedir também 1 minuto de silêncio no nosso plenário. O falecimento da dona Vera Lúcia de Oliveira. Dona Vera era mãe do Auro Alexandre, que trabalha aqui na casa também, e do Auro Alexandre pai, que foi esposa do Auro Alexandre,
que foi secretário de Educação no primeiro governo Neff Tales. Então, eu peço aí um minuto de silêncio, com condolência à morte da dona Vera. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Gostaria de estender esse minuto de silêncio pela passagem do senhor Francisco de Assis, mais conhecido como seu Assis, avô do meu sobrinho Luiz Felipe, faleceu ontem. Hoje nós sepultamos ele. Ele cumpriu sua missão aqui nesse plano, né? Então deixou um ensinamento, uma pessoa super humilde. Por onde ele passava, era uma humildade total, abraçava todo mundo, ajudava todo mundo, mas o Papai do Céu resolveu levar ele para um outro trabalho, né? O trabalho no outro plano. Então fica aqui meus sentimentos ao meu sobrinho Luiz Felipe, à mãe Márcia, a todos que fazem parte da família. Que Deus dê conforto aos corações. Gratidão, presidente. Defiro. Mais alguém? Senhor presidente, também gostaria de estender um minuto, solicitar essa casa, um minuto de silêncio, aos 2 policiais municipais lá na ilha, no arquipélago de Marajó, que foram brutalmente atacados, atingidos pelo comando aí que as facções que estão dominando o nosso país. Então, eu reforço aqui o pedido de um minuto de silêncio para Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros, 2 GCMs que foram brutalmente assassinados nesse final de semana e, infelizmente, aquele município, aquela guarda é uma instituição desarmada. Meus sentimentos a esses familiares e a toda a nação azul-marinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu gostaria de ratificar aqui, o nobre vereador Geraldo Celestino já citou, mas a Vera Lúcia de Oliveira foi uma professora muito querida minha, fui aluno dela no SESI, e ela foi uma das incentivadoras para que eu seguisse a minha carreira profissional hoje. É uma pessoa que se dedicou ao magistério. Eu não poderia deixar de estender nesse último dizer que ela siga em paz e que Deus conforte o coração de todos aqueles familiares, amigos e alunos que tinham muito carinho por essa professora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do adolescente Rodrigo Castanheira, em mais um episódio brutal, covarde, que abalou o nosso país. Esse adolescente é aquele que foi espancado por um covarde até causar a sua morte, agora recentemente. Então, quero aproveitar, inclusive, para fazer um apelo aqui a todos os pais que incentivem, matriculem seus filhos a estudarem, a praticar alguma arte marcial, alguma defesa pessoal. E não é para agredir, não. Não, tem gente que está rindo, mas não é brincadeira, não. Não é para agredir, não é para atacar. É para conseguir se defender, pelo menos para conseguir salvar a sua própria vida. Porque o que mais tem na rua, hoje em dia, é covarde. É covarde igual esse piloto que fez o que fez contra esse adolescente, já tinha feito outras atrocidades, humilhado o trabalhador. E esse tipo de gente são predadores sem qualquer escrúpulo, sem qualquer freio em continuar praticando crimes como esse e tirar a vida de uma pessoa inocente. Então, meus sentimentos, minha solidariedade a toda a família do Rodrigo Castanheira, e que esse indivíduo, esse piloto, apodreça na cadeia, que é o lugar dele. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quero aproveitar o ensejo e solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Petronília Maria de Souza. Ela é mãe de um grande amigo, Naor, também avó do Alex, uma família muito conhecida no Jardim Bela Vista, na cidade de Guarulhos, uma família muito tradicional. O Alex é conhecido em Guarulhos como o Quecão da Pamonha. Quero solicitar um minuto de silêncio. Essa serva de Deus congregava na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Jardim Bela Vista. Meus sentimentos a toda a família e a todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Romildo. Também pedi um minuto de silêncio para o Marco Cardoso, primo nosso, morador do Cocaia, 50 anos, que infelizmente infartou e veio a óbito, senhor presidente. Eu sei que está em bom lugar. Obrigado, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Eu tinha lembrado do menino de 16 anos lá de Brasília, e o delegado falou bem.
Um rapaz de 19, forte, meio aloprado, ou seja, complicado, né? O ruim é o pai e a mãe do quem morreu e o pai e a mãe do quem matou. É ruim para todo mundo. Por isso eu acho que não só se defender, que talvez não seja o caso, mas da educação. Explicar para o adolescente para não se meter em confusão, que não leva a nada. Nada. Nem adolescente, nem eu e o Geleia, dois velhos, querer discutir. Está errado. Por nada. E na hora a gente perde a cabeça, faz bobagem. Então, o pai e a mãe, eu me coloco no lugar do pai de quem morreu, eu me coloco no pai de quem matou. Olha que confusão. Olha que confusão. Então, educação. Respirar. 1, 2, contar até 10, né? Que é antigo isso. Explicar para os nossos filhos. Conte até 10 para dar um troco, entrar numa questão que às vezes não dá para sair. Então é importante que a gente raciocine, as pessoas que estão ouvindo, raciocinem também, para que alertem cada um de nós, da nossa família. Se cada um fizer isso, com certeza a coisa vai melhorar. Principalmente quem tem filho adolescente. 15 anos, 20 anos, até 25 anos é adolescente. Tem um garoto de 25 anos que é adolescente, que não tem juízo na cabeça. Antigamente, com 25 anos, o cara já casava. Hoje, já demora um pouco mais. Ou seja, todo cuidado é pouco, e que meu sentimento para todos aqueles que faleceram, e para encerrar a vida, é simplesmente um sopro. Sabemos o dia que chegamos e não sabemos os dias que vamos embora. A partir de agora, 1 minuto de silêncio. Com a palavra a senhora Maria Lúcia de Sales, por 10 minutos, para falar sobre a saúde e a falta de profissionais especializados para atendimento geral da população no município de Guarulhos. Tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, que aqui presentes na Câmara, e a população de Guarulhos, que assiste também pela TV Câmara. Estou aqui para falar sobre a saúde e a falta de médicos de Guarulhos. Sou mãe de uma moça com 3 CIDs, 3, e represento outras tantas mães daqui de Guarulhos. Será que os nobres vereadores sabem quantas unidades nós temos de saúde em Guarulhos? Eu posso explanar isso para os senhores. Em Guarulhos, nós temos no município 69 UBSs, 4 CAMPIDs, sendo um CAMPID Centro, Cantareira,
Pimentas, Bom Sucesso e São João. Nós temos um ambulatório da criança, um hospital da criança, CAPS, SER, HMU, HMPB, que muitos aí sabem o que significa, né? Que é o Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso, o CTA, o TEAR e o CAMPID. Como as nossas crianças estão sendo atendidas também no CAMPID, nós precisamos de acompanhamento de multiprofissionais. Não é só de um clínico, não. Multiprofissionais, onde esses médicos são imprescindíveis para que haja um acompanhamento do ajuste das medicações. Os senhores não sabem, mas a troca de receita é um procedimento que está sendo adotado e que isso não pode mais acontecer. Por quê? Temos crianças e adultos que estão sem esses ajustes, que faz com que tenham convulsões, outros tipos de problemas. E muito, muito grave a falta de ajuste de medicamentos, especialmente em população vulnerável, como idosos, crianças, né, pacientes com sérios problemas patológicos, acarretando sérios problemas à saúde. E isso é classificado como um erro médico, tá? Que resulta em danos graves e reações adversas e leva até o paciente à morte. Foi feito um concurso público, senhores. Nós temos médicos e alguns médicos escolheram o CAMPID. Por quê? Por se tratar de uma referência de saúde para as crianças portadoras de necessidades especiais, independente de qualquer patologia que ela possa ter. Só que essas médicas não foram chamadas, tá? Que são da área de neuro e psiquiatria. Senhores, por que será que elas não foram chamadas até agora? Tá? Eu deixo essa pergunta aos senhores. Como escolher um CAMPID poderia amenizar um pouco o problema? O CAMPID ele iria sair da UTI e passar para a emergência. Não que uma neuro, não que uma psiquiatra iria resolver o problema, não. Porque lá são vários profissionais. Tá? Então, senhores, o ano passado, 360 profissionais médicos PJs foram mandados embora. Esses médicos, eles cobriam as UBSs, eles cobriam os CEMEGs, eles cobriam toda a área de saúde. E estavam fazendo um trabalho excelente. Tá? E eles não foram recontratados. Por que será? Sabe? Por que são feitas construções aqui de unidades de saúde, enquanto você não pode investir dentro do profissional? O que adianta eu ter um prédio bem bonito lá e eu não ter a mão de obra, o profissional lá dentro? Então, senhores, eu estou aqui, é uma população sofrida há muito tempo que nós começamos a ter um respiro com os 360 profissionais que foram botados ali, PJs, que estavam dando atendimento à população guarulhense. Então, senhores, eu deixo no ar uma pergunta para a consciência de vocês. Tá? Por que não existe uma união de vocês, vereadores, aqui, para estar resolvendo o nosso problema de saúde dentro de Guarulhos? Tá? Mesmo sabedora que os senhores são legisladores e fiscalizadores, eu sei disso. Tá? Por esse motivo, eu estou aqui hoje para solicitar a todos vocês, que são os nossos representantes eleitos pela população guarulhense, tá? Para nos socorrer, para socorrer a população guarulhense na área de saúde. Por favor, nos represente. Por favor, vereadores, nos socorram. Nós precisamos de vocês. E vocês foram eleitos por nós para isso. Não só para a saúde, para a educação, para tudo. Mas eu estou aqui em nome da saúde, porque eu tenho uma filha especial e tenho muitas amigas, mães que são portadoras de filhas que têm portador de necessidade especial. E eu sei o que a gente passa. E todos vocês, vereadores aqui, podem ter um filho deficiente ou um neto deficiente. Então, eu preciso de vocês. Muito obrigada. Eu falo para a dona Maria, que falo por mim e falo para os vereadores, pelos vereadores também. Essa casa quer ajudar sempre. Quer ajudar a saúde, quer ajudar as pessoas que
não têm condição de serem tratadas, pessoas deficientes, têm, com certeza, o aval dessa Câmara para ajudar. E pode ficar tranquila que a gente ajuda no limite. E o que a gente pode fazer? Pedir para o prefeito ajudar a saúde da melhor maneira, porque ele é que manda no orçamento da cidade, que pode, agora não, que pode ajudar. Então, só estou alertando que essa Câmara Municipal, os 34 vereadores, faz o que for possível para ajudar na saúde, educação e segurança pública. E, principalmente, que está vindo agora pela Sabesp, que é a rede de esgoto. Isso ajuda muito na saúde. Isso faz com que o povo não fique menos doente. Então, fique tranquilo, que depender da Câmara Municipal de Guarulhos, tenha certeza que a gente vai ajudar. Sim. Muito obrigado a esses vereadores. Obrigada mesmo. Tá bom. Obrigado à senhora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passamos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Alemão. Questão de ordem, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a mídia que nos assiste. Senhor presidente e colegas vereadores, vocês devem ter visto nas redes sociais um caso de um motorista do transporte coletivo da nossa cidade que foi agredido por duas passageiras, né? E aí isso repercutiu muito na mídia. E esse motorista, ele está presente aqui, né? Então eu pedi aqui uma questão de ordem, senhor presidente, para que a gente pudesse estar fazendo uma homenagem a este excelente profissional. O nome dele é Antônio Lourenço da Silva Filho, meu xará, porque eu também me chamo Antônio. Covardemente, ele foi agredido e exercendo a sua profissão, que é uma profissão extremamente estressante, difícil, cansativa, mas ele ali foi muito profissional. Por quê? O primeiro cuidado que ele teve foi com as vidas, presidente, dos passageiros que estavam dentro daquele transporte, dentro daquele ônibus, porque ele não entrou dentro do alagamento. E então ali eles são orientados, eles são instruídos para que eles não entrem, para que eles cuidem da vida dos passageiros. E ali as passageiras possivelmente estavam estressadas, mas agrediram o motorista com chutes e palavras agressivas, palavrões. Então, nada mais do que justo que a gente fizesse uma homenagem para este profissional que está aqui presente, e ele foi muito, mas muito bom mesmo, porque como o senhor falou ali na fala, senhor presidente, que o senhor falou da questão de pensar, contar até 10. Porque se ele não tivesse tido aquela ação ali de contar até 10, a calma que ele teve, o que poderia... Só para concluir, senhor presidente, ele poderia ter revidado, e ali, de vítima, ele passaria a ser o vilão da história. Então, o agressor. O agressor, na verdade, né? Que as duas moças não aconteceu nada. Exato. Uma foi dispensada do emprego, e a outra eu não sei o que aconteceu. Mas, Antônio, meu xará, você está de parabéns pelo ótimo profissional que você é, pela ação que você teve ali, da sua calma, primeiramente, cuidando da vida das pessoas e não colocar o ônibus dentro do alagamento, e também pela sua calma de não ter revidado e ter ficado quieto da agressão que você sofreu. Então, por gentileza, venha até aqui, presidente, por gentileza, para que a gente possa entregar esse diploma para ele e esta pequena homenagem aí em reconhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo a sessão por 5 minutos para que entregue e faça essa homenagem para esse motorista que teve juízo, né? Não só de preservar a vida, e sim preservar também o ônibus, entrar no meio da água e parar lá no meio. Suspende por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos. Bom, antes de dar a palavra a Vossa Excelência, deixa eu ler alguma coisa aqui que é necessário. Pois não. Uma informação. Tendo em vista a conclusão da composição da Comissão Especial de Inquérito de autoria do vereador delegado Mesquita para apurar as irregularidades relativas ao loteamento clandestino da região do bairro Micail, Rua Dolomita 551 e adjacências, bem como os danos ambientais e ameaças a moradores, ocorrida na 71ª sessão ordinária. Solicito à comissão que, após escolherem o relator das atividades, comunique a esta presidência, conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, uma vez que o prazo da indicação se encerrou dia 3 de dezembro, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogável uma única vez, por mais 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Na condição de presidente dessa SEI, eu quero anunciar aqui que foi escolhido como relator o vereador Daniel Alves. Daniel Alves. E aproveito para convidar, sugerir também aos vereadores componentes da comissão que a próxima reunião, a primeira reunião, seja feita na primeira terça-feira após o Carnaval, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. E pela ordem, a vereadora Janete. Quero reafirmar o que já foi dito pelo vereador Wellington Bezerra, fora Trump. Além das barbaridades que o vereador elencou e que nós precisamos de estudar para denunciar a barbárie, porque é barbárie. Eu também gostaria de dizer, nesse momento, fora Trump racista. Por que racista? Aqui no Brasil, ele seria preso, porque racismo no Brasil é crime. Como pode um presidente ficar fazendo teste, que nem os nazistas, teste de ensaio, e colocar a família Obama, Barack Obama e Michelle Obama na forma de macacos? Eu quero dar a minha solidariedade a todos os negros dos Estados Unidos, a todos os negros do Brasil, mas que é horrendo assistirmos que o imperador, que este homem racista, ouse fazer o que está fazendo. Independente de concordar ou não, sequestrar um presidente, ele se acha dono de tudo. Ou nós abrimos a boca agora e denunciamos e fazemos alguma coisa, ou ele vai pensar que tanto faz, tanto fez, ele pode. Então, senhor presidente, fora Trump racista. Como tem 22 segundos, eu queria dizer, senhor presidente, que eu convidei o nosso querido vereador Geleia para irmos fazer lá no cemitério uma visita para ver o número de gatos que estão lá. E, vereador Geleia, eu lhe respeito. Ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Primeiramente, Rômulo. A questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para justificar a ausência da vereadora Fernanda. Por questões partidárias. Justificado. Pela ordem, vereador Geleia. Pelo 151, presidente. Pelo 151, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente, eu vim a essa tribuna que ontem eu estava... Não, antes disso, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, que eu recebi aqui um calendário. Não achei um gato ou um cachorro feio. Tudo bonito. Você reparou, Edmilson? Não, você está de parabéns. Está de parabéns, bonito. Eu até vou copiar isso aqui para a empresa,
colocar porque é muito bonito e o material de primeira. Uma vez Vossa Excelência me falou, o material tem que ser de primeira. Isso aí, presidente. Lembra disso? E é verdade. Parabéns. Obrigado, presidente. Tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem eu estava com o prefeito Guti, nós estávamos até em Mongaguá. E lá nós soubemos de uma coisa, um absurdo. Um vereador, apresentaram no Conselho de Ética, vai caçar um vereador, a prefeita, Cristina, que eu não sei o que ela tem que fazer, ela não vendo o trabalho brilhante que o vereador Edinho está fazendo lá, ela pediu a cassação do vereador. Sabe por que ela pediu? Só porque o vereador dançou Alô, Cristina. Ele fez essa dancinha. E ela mandou o vereador para o Conselho de Ética e a Câmara pedindo a cassação do vereador na Câmara. Prefeita, você não tem o que fazer? Vai procurar o que fazer. Deixa o vereador trabalhar. Eu fui aí, em Mongaguá, o matagal estava lotado. Eu tenho que levar para ela uma roçadeira, tenho que levar um bode para ajudar ela a comer os matos lá. Essa vereadora não tem o que fazer, essa prefeita não tem o que fazer, perseguindo o vereador Edinho. Vereador Edinho, eu tenho orgulho do trabalho brilhante que Vossa Excelência está fazendo aí em Mongaguá. Vossa Excelência, vereador Edinho, conta comigo e com o Guti. Com o ex-prefeito Guti, você conta com nós, você tem o nosso departamento jurídico, e se for o caso, vereador, se eu tiver dificuldade, nós vamos nomear um grande advogado para Vossa Excelência, o doutor Edmilson de Souza, para defender Vossa Excelência aí. Tá bom, vereador? Conta conosco, vereador. Não vamos deixar. Colegas vereadores de Mongaguá, não admite isso, colegas vereadores de Mongaguá. Coloque essa prefeita no lugar dela. Vereador Edinho, está na hora de Vossa Excelência também, faz uma ceia, investiga por que ela não corta os matos aí em Mongaguá. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, delegado. Gostaria de falar pelo artigo 151. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui a essa tribuna novamente para agradecer uma ação brilhante e eficiente feita pela GCM nesse final de semana na rua Ibirapuera, região do Parque Jurema, Pimentas, onde, depois de uma enxurrada de pedidos de socorro, nós enviamos um ofício à Prefeitura solicitando a ação no local. E nesse final de semana foi feita essa ação, que eu estive presente, inclusive, promovendo o direito ao descanso, a paz das famílias que lá vivem e estavam sendo aterrorizadas por aquela situação de fluxo, pancadão, baderna e tudo que não presta. Então, quero agradecer publicamente aqui ao prefeito Lucas Sanches por ter atendido o nosso pedido, ao secretário Coronel Hélio, comandante Adjumar, comandante Garcia, pedido que, em última análise, não é meu, não é do meu gabinete, é de toda a população que vive nesses locais e que vivem sendo sacrificadas por esse tipo de situação. Aproveito para dizer que eu respeito muito a cultura de comunidade, sim, a cultura de comunidade, de quebrada, de favela, ela existe e tem que ser respeitada. Agora, considerar o pancadão, o baile funk, parte da cultura de comunidade, é jogar na lata do lixo a comunidade. É nivelar abaixo de zero a cultura da quebrada. Convido as pessoas que assim pensam a irem nesses locais, como eu lá estive, e falar com os pais e mães de família que são lá aterrorizados por esse tipo de situação. Ouvi um pai de família chegar para mim e dizer: doutor, eu não sei mais o que dizer para minha filha de 6 anos, que ela me pergunta o que é uma expressão, que eu não vou dizer aqui, em respeito ao decoro. Aliás, aqui dentro tem que ter decoro. Na comunidade não tem que ter decoro? Na porta de pai e mãe de família não tem que ter decoro? Ou pode ter droga, pode ter arma, pode ter prostituição, tudo que não presta, que é isso que é o pancadão. Então, quero dizer, sim, vamos privilegiar, sou favorável a um local, para concluir, senhor presidente, sou favorável a um local que a gente promova agora, desde que seja um local sem droga, sem arma, sem prostituição infantil, sem tudo que não presta. Será que sobra alguma coisa do baile funk? Sem letra que faz apologia ao crime? Então, respeito todas as culturas, a gente tem que respeitar, mas respeito principalmente o direito do trabalhador, do autista, do enfermo,
dos pais e mães de família que têm que dormir e acordar cedo para trabalhar, ou que simplesmente queiram descansar no seu período de descanso, no seu período de final de semana, e assim a gente vai seguir trabalhando em busca disso. A favela vence quando tem paz na quebrada, e é isso que eu vou continuar buscando. Muito obrigado, senhor presidente. Lei em ordem, Guarulhos. Eu queria perguntar para o vereador Geleia, o senhor é a favor ou contra o baile funk? Tem uma notícia aqui que Deixa o baile funk. eu não tenho nada contra o funk. Pela ordem, presidente. Só para alertar o povo. Só para deixar bem claro para o povo o seguinte. Isso. Eu não tenho nada contra o funk, eu tenho contra a poluição sonora. Tá? Porque o funk, acontece com o funk, presidente, está acontecendo a mesma coisa que já aconteceu com o samba, que já aconteceu com a capoeira antigamente, presidente. Isso é importante para você, o eleitor, para o povo de Guarulhos, saber como Vossa Excelência pensa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romo. É pelo 51. Tem a palavra. Senhor presidente, o senhor citou aí o material do Geleia que foi distribuído, inclusive eu estava lendo aqui, patrocinador pelo supermercado famoso aqui, o X, aqui na cidade de Guarulhos. É interessante, por acaso eu ia citar esse caso, que é a belezura que são os animais aqui. Mas onde que eu quero chegar? Nós temos que parar com esse negócio de ficar fazendo discurso aqui para eleitor de pets protegido. Aqui na nossa cidade tem um caos de animais abandonados, principalmente ali na região do Cabo Sul e lá no Bom Sucesso. Animais que pessoas que soltam lá, abandonam mesmo, de maneira criminosa, irresponsável. E são animais que provocam um problema grave de saúde pública na nossa cidade. E eu não vejo essa preocupação, a prefeitura se preocupando com isso aí. Faz castração em massa, até faz, mas para os animais de madame, os animais protegidos. Mas os animais que não têm título de eleitor, esses ninguém olha. Essa prefeitura não tem políticas públicas para isso. E não tem voz, não tem as vozes. Aqui não tem voz para esses animais. Esses animais não têm título de eleitor, então não tem voz. Então, eu acho que o problema nosso aqui na nossa cidade é um problema grave de saúde pública, de abandono dos animais, de maus tratos de animais na nossa cidade, e nós não temos aqui a nossa cidade, nós temos que reconhecer que não tem uma política pública responsável direta para esse tipo de animais que não tem voz por eles, aqueles animais desprotegidos. É isso aí. Obrigado. Pelo 51, presidente. Vereador Kleber tem a palavra pelo 51. Presidente, pensa na irresponsabilidade que seria eu subir aqui nessa tribuna e fazer acusações contra o Edmilson do PSOL, acusações inverídicas. Por exemplo, já pensou se eu subisse aqui para falar que ele tem AIDS, uma doença que ele não tem, ou que ele praticou pedofilia ou estupro, coisa que ele não fez? Já pensou se fizesse isso? Seria injusto, não? Seria injusto. Agora, ele pode subir aqui, falar e ridicularizar uma doença que eu não tive, mas que toda uma população que fica na baixa renda, na extrema pobreza tem, ele foi lá e ridicularizou. Ridicularizou a doença e me imputou uma falsa acusação de crime, que eu até sugiro que ele suba ali e retire o que ele falou. Caso contrário, não tem problema. A gente usa vias judiciais, porque em nenhum momento eu estou acusando o senhor de cometer algum tipo de crime. Agora, você falar que um vereador aqui dentro dessa casa mostrou a genitália para outra vereadora, aí você tem que provar. Você falou com essas palavras. Mostrar seria se eu abaixasse a calça, na maior, sendo um retardado, né? Aí sim você poderia falar isso. Agora, quando você pega um motim que estava tendo aqui dentro, muito propagado por conta dos seus apoiadores, seus e de Fernanda Curti, que veio aqui me chamar de racista, me chamar de homofóbico, transfóbico, falaram que eu chupava
aquilo lá que nem meu pai. Então até a minha família ofenderam ali. Então, me xingaram de tudo, inclusive de nazista, e minha família tem judeu. Então assim, me chamaram de uma desgraça de coisa. Aí começou a Fernanda Cucci filmar a minha cintura. A minha cintura e a do rapaz estava do lado. Isso aí é assédio. Se fosse o contrário, eu filmando a cintura de uma mulher, seria considerado assédio. Agora, contrapartida não. Então temos um erro moral aqui, começando pela indecência do vereador. E, pelo amor de Deus, pare com isso. Pare de mentir. Questão de ordem. Tem a palavra. Presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, presidente, quem é os membros da Comissão de Meio Ambiente, presidente? Edmilson e Guto Tavares. Da direita, da esquerda ou do Avante? Do PDT. O Nakashima acho que vai caminhar fora, hein? E vai pro PSD, vai complicar a vida do Tcheleia. Olha como o mundo gira. Presidente. Então, Edmilson é o presidente. Presidente, só para concluir, presidente. Só respondendo rapidinho, saindo do... Ele não vai complicar minha vida. Ele vai ter que obedecer agora a diretriz do nosso diretório municipal, que o presidente é o Gucci. Sim, com certeza. Ele não é muito de obedecer ninguém, não. Ele quer mandar. Mas lá no PSD, ele não vai mandar, não, presidente. Lá ele tem... Para concluir sua questão de ordem. Presidente, só que ele andou bastante o tempo, tem como... Tá bom, obrigado, presidente. Presidente, por que eu levantei essa questão de ordem? O professor Rômulo veio aqui, levantou a questão dos gatos. Só que eu não vi em nenhum momento o professor Rômulo citar para a comissão também do meio ambiente dessa casa participar também, vereador Rômulo. Vossa Excelência não convocou a comissão também para participar, para a gente discutir, ver que esses animais que estão abandonados, o que é a comissão do meio ambiente, eu me incluo nisso também, e Vossa Excelência também pode fazer para esses animais abandonados, vereador. Agora, subir aqui só para fazer discurso, vereador, aí não vale, né, vereador? Vamos subir aqui, procurar, fazer uma audiência pública, convocar todo mundo e aqui discutir e colocar em prática, porque realmente o que o município precisa rapidamente é fazer castração. Só acabamos com esse problema de animais nas ruas com a castração. Não há outra solução a não ser a castração. Ok, vereador? A Vossa Excelência da esquerda, daqui a pouco, pede o apoio do vereador Edmilson de Souza, que eu tenho certeza que ele vai ajudar a Vossa Excelência nessa audiência pública. Eu alerto também aos vereadores que nós temos uma empresa lá na estrada de Nazaré Paulista há 73 anos. E nos últimos 60, toda semana vai carro com 5, 6, 10 cachorros e deixa lá pela região, pela nossa porta. É inacreditável. Talvez saiba que a gente acolhe, que a gente compra ração, dá comida. Isso aí a gente faz há 50 anos. Ou seja, eu faço aquilo que posso para que os animais não fiquem tão soltos, mas eles correm o risco enorme da estrada, de serem atropelados. Mas o povo tinha que ter uma consciência melhor. Não pegar cachorro e deixar na porta do vizinho, na porta de empresa. Isso é muito ruim. Isso teria que ter uma fiscalização mais enérgica para que se opusesse a esse tipo de prática. Presidente, pelo artigo 151. Pelo artigo 151 tem a palavra, vereador Seminaldo. Bom, senhor presidente, hoje eu quero me comunicar diretamente com a população da cidade de Guarulhos, especialmente no que diz respeito à saúde. Você sabe que o governo federal, o governo presidente Lula, tem um programa chamado Agora Tem Especialistas. Esse programa, ele consiste, senhor presidente, em fazer com que as clínicas particulares do Brasil inteiro e da cidade de Guarulhos também, os hospitais particulares, os planos de saúde, possam atender a população nas especialidades e ter abatido
nos seus impostos o valor dessas consultas. Então, isso já está vigorando no Brasil inteiro. Estive em Brasília junto com o deputado federal Alencar Santana, tem sido lutador pela cidade de Guarulhos também, especialmente nessa questão da saúde. Já encaminhou-se bastante, agora o governo municipal aqui da cidade de Guarulhos tem que apresentar o edital e, pelo que a gente tem de informações, vai apresentar o edital já no primeiro semestre desse ano. Então, a cidade de Guarulhos vai ser beneficiada por esse programa do governo federal chamado Agora Tem Especialista, para poder zerar na cidade de Guarulhos aí a espera por especialistas, que às vezes as pessoas demoram anos, meses, para poder ter consulta com especialistas, e a partir desse ano, com esse programa Agora Tem Especialistas, isso vai diminuir e vai melhorar muito. Então fica aí o compromisso do governo do presidente Lula, o compromisso do deputado federal Alencar Santana com a cidade de Guarulhos, e o nosso compromisso de estar indo em Brasília sempre lutar pelo melhor pela nossa cidade. Foi assim quando a gente foi lá para poder conseguir essa liberação do recurso para poder construir a policlínica lá no CECAP, foi assim quando a gente esteve em Brasília para conseguir liberar o recurso para poder fazer a construção, terminar a construção do segundo andar do Hospital Pimentas, e vai ser assim sempre, porque quando se une esforço pelo bem da população, não importa as cores partidárias, quem ganha é o povo de Guarulhos, e essa dos mais especialistas, quem vai ganhar é o cidadão guarulhense. Pela ordem, vereador Romo. Senhor presidente, pela liderança da bancada. Tem a palavra pela liderança do PT. Senhor presidente, esse tema de proteção animal, esse ano eu acho que ele vai ter mais clamor por conta desses episódios que tem acontecido aí e que tem gerado esses debates. Que bom que tem gerado esses debates no Brasil todo, e principalmente esse caso que aconteceu em Santa Catarina. Santa Catarina, hein? É um estado lá que é bem complicado no que diz respeito à defesa da vida. Como o ano passado teve um debate muito grande sobre a questão da defesa da pessoa idosa, inclusive tema do Enem, inclusive já falei para os alunos desse ano, pode se preparar que o tema do Enem vai ser questão da proteção animal. Muito difícil não seja esse, porque esse tema tem tido uma relevância muito grande, que é bom que nós debatemos isso aí, porque nós temos uma cultura de maus tratos, é uma cultura antiga de maus tratos à vida animal. E as cidades, ela tem esse discurso, um discurso falso. A política tem um discurso falso, mentiroso, um discurso medíocre, que quando fala de proteção animal. Quando se fala de proteção animal, fala daquele animal protegido. Vamos proteger o animal que tem título de eleitor. Mas o animal, a vida animal, não só o animal de maneira seletiva, meu gatinho, meu cachorrinho, mas o animal como um todo, que nós vivemos, o mundo animal é uma cadeia alimentar, ele é uma coisa como toda, não é só meu gatinho, meu cachorrinho, protegido a quatro paredes. O mundo animal é uma questão muito mais complexa, não é? É uma cadeia que um sobrevive do outro. E o animal doméstico, aqui na nossa cidade, nós discutimos o animal já protegido. Isso aí é muito comum, nós já sabemos disso. E aqueles animais que são desprotegidos, não têm título de eleitor, é o caso que acontece, que eu citei aqui já, lá no Bom Sucesso e lá no Cabo Sul. Aí você vê aqueles protetores, que tem bons protetores sim na nossa cidade. Vou citar aqui um lá no Bom Sucesso, o Celso, grande protetor, o Celso, que faz um trabalho de pegar animais lá na região, levar para a castração, soltar, para que um animal não se reproduza. A castração, como diz lá o vereador, realmente é importante. É de extrema importância a castração em massa. Só que não é só a castração do cachorrinho da madame, aquele que já não vai produzir mais.
Mas a castração do animal desprotegido nas ruas, aqueles animais que têm gerado problemas de saúde pública. O animal solto na rua, ele gera problemas de saúde pública. E aí, inclusive, aqui tem um material farto de pesquisa sobre a questão das praças, como o animal solto na rua dá problema sério de saúde pública. Uma pesquisa aqui do Josuel, que é um pesquisador, mostrando esse problema da saúde pública dos animais em praças. Então, eu acho que a prefeitura, o prefeito, o poder público tem que parar de fazer esse discurso. Vamos criar uma clínica para os animais, vamos criar farmácia para os animais. Vamos criar para quais animais? Quais são os animais? Os animais protegidos, animais de madame, eles já têm condições de ter essa proteção. Os animais protegidos, eles já são realmente protegidos. Mas olha para os animais desprotegidos. Esse ninguém fala, porque não dá voto. Não tem retorno eleitoral esse tipo de animal. Então, nós temos que olhar a cidade como toda, a cidade em defesa da saúde pública, em defesa da proteção só do animal, mas o animal como todo. É isso, presidente. Bem, passamos então ao item primeiro, senhor secretário, para a leitura. E tem, primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 725 de 2025. Requer informações sobre doações arrecadadas pelo Fundo Social de Solidariedade em evento. Autoria do vereador Maurício Guti. Discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, dá uma informação por Vossa Excelência. No nosso regimento interno, nós temos algum dispositivo que trata de votação em bloco de requerimento? Não temos nenhum dispositivo. Eu pediria a Vossa Excelência que fosse procedida a leitura do artigo 141 do regimento interno, senhor presidente. Secretário, para a leitura do regimento interno 141. Artigo Segundo a assessoria, não tem nenhum dispositivo que trate disso, mas... Artigo 141. Os casos omissos neste regimento ou de dúbia interpretação serão decididos pelo presidente em plenário, passando as respectivas soluções a constituir precedentes regimentais que orientarão a solução de casos análogos no futuro. Esse pepino vai ficar para mim? Para concluir, senhor presidente. Para concluir. Eu solicito a Vossa Excelência que seja aberto procedimento para ser instalado um precedente regimental a partir desta data e que pudéssemos votar em bloco todos os requerimentos a partir da data de hoje que estão na pauta, senhor presidente. Eu poderia aqui elencar 520 requerimentos que daria para se dividir em 6 blocos, encaminhado pelo vereador Geleia. São 520 requerimentos que são idênticos, não é que são parecidos, são idênticos. E esta casa, de acordo com o artigo 141 do regimento interno, pode adotar esta providência, abrindo o precedente regimental que irá, na sequência, para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para fazer propositura de alteração do regimento interno, senhor presidente. Então, eu peço a Vossa Excelência que, diante da lacunidade, que seja procedido dessa forma. Então, são 520 requerimentos que, divididos em 6 blocos, são iguais. Eu vou fazer questão de elencar um a um. O primeiro bloco é o item 2 e 3. O segundo bloco trata de radares, é do 219 ao 233, do 238 ao 239, o 243 ao 303, o 311, o 313 ao 327, o 330 ao 336,
338 a 353, 355 a 368, 370 a 391, 394 a 402, 404 a 406, 408 a 410, 423 a 424. Peço um pouquinho de paciência, senhor presidente. E o terceiro lote é o do item 9 ao 61. O quarto lote é o 407, 412 a 422, o 425 a 432, o 436 a 441, o 443 a 449, do 451 ao 491, e o quinto lote é o 492 ao 505, 507 ao 561. E o último lote é o 63 a 138, 140 a 149, 151 a 177, 179 a 182, 184 a 186, 188 a 217 e o 304 a 310. Com isso, fecha os 6 blocos, composto de 520 requerimentos. Esse é o meu encaminhamento, o meu pedido de encaminhamento, presidente. Pela ordem, presidente. E pela ordem, vereador Seminaldo. Na verdade, é uma questão de ordem, presidente, porque... considerando, eu acredito que o vereador Dr. Laércio Santos, ele fez uma questão de ordem acerca do regimento interno e, regimentalmente, eu gostaria de também formular minha questão de ordem sobre se, de fato, no regimento interno menciona se pode ser em bloco ou se não. Me parece que não pode ser em bloco. É isso, presidente? É isso. Eu posso complementar, então, minha questão de ordem? Pode complementar. Obrigado. Eu ouvi atentamente o vereador Dr. Laércio, e aí eu peço que os senhores vereadores reflitam nesse momento, porque, assim, às vezes, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, hoje, nós fazemos oposição aqui na casa, mas no passado foi o vereador Geraldo Celestino, era o vereador Romildo que fazia, e a obstrução da sessão, ela é legítima a qualquer vereador. O que pode ser mudado aqui, e eu acho que é isso talvez que o Dr. Laércio tenha querido fazer, é fazer com que pelo menos o vereador que quer fazer obstrução à sessão faça isso de forma um pouco mais erudita, né? Como diria um outro, me ajuda a te ajudar, porque não adianta só colocar vários requerimentos na pauta, por exemplo, requer informações sobre a falta de medicamento na UBS Jardim Vila Galvão. Aí, requerimento número 2, requer informações sobre a falta de medicamento na UBS Tranquilidade. Número 3, na UBS São Domingos, não sei o quê. Assim não, né? Eu entendo, vereador Dr. Laércio, que talvez possa ser votado em bloco aqueles requerimentos que versem exatamente sobre a mesma matéria, não todos os requerimentos que forem colocados por um vereador para poder ser votado em bloco. Requerimentos que versem sobre a mesma matéria, sim. Os requerimentos que não versem sobre a mesma matéria, não, porque às vezes o vereador de fato tem várias questões e a gente pode estar abrindo aqui um precedente muito perigoso. Muito perigoso. Na verdade, falou que todos os requerimentos do vereador. Presidente. Ele mencionou de todos os requerimentos do vereador. E como a gente vai estar abrindo aqui um precedente, eu faço questão de falar para a gente deixar isso claro, porque precedente parece que é bobagem, mas depois no futuro isso pode prejudicar todos nós, de que, se for de fato abrir o precedente, que fique claro que é precedente de requerimentos feitos por vereador que versem exatamente sobre a mesma matéria. Deixar isso claro no precedente. Eu quero deixar claro também que o precedente só existe, se eu abrir esse precedente hoje, nesse caso, só existe nesse caso. No próximo, o presidente que sabe se tem precedente ou não. Infelizmente é assim que funciona. Esse tal de precedente eu escuto desde 89, quando eu me elegi vereador. Quando o pessoal quer abrir o precedente, quando não quer, não tem precedente. Então fica a critério do presidente. Hoje eu sou presidente. Amanhã pode não ser. Então fica a critério do presidente. O presidente que vai deferir sim ou não, de acordo com a matéria. Hoje você está de um lado, amanhã você está de outro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, a minha questão de ordem sobre o tema debatido, eu gostaria de saber se nessa casa existe um livro ou um local próprio para registro de precedentes. Desculpa. E a minha questão de ordem, senhor presidente, é que se nós temos um livro de precedentes, ou seja, onde são anotados os precedentes. Deve ter um livro, tem um livro de precedente. Obrigado. Posso concluir, senhor presidente? Desde que o presidente concorde com o precedente.
Posso concluir? Se ele não concordar, o presidente fica suspenso. Então, na verdade... Isso é para o povo, né? Fica tranquilo que o Vossa Excelência vai falar quanto quiser. É uma questão de precedente, é organizar o que todo mundo pensa. A maioria que vai resolver essa questão do vereador Geleia. A maioria, eu vou suspender a sessão por 10, 15 minutos, 1 hora, para que todo mundo, vamos à sala ali ao lado, conversemos e se todo mundo, a maioria, resolver, vamos acatar. Não tem saída. Para concluir. Para concluir. Então, na prática, quando a gente elege o precedente junto. Não, o presidente diz se tem precedente ou não. Entendi, senhor presidente. Simples Senhor presidente, assim. eu só gostaria de dizer, entrar nesse debate, o artigo que foi lido, que, se eu não me engano, é o 141, ele fala de casos omissos ou dúbios. Eu não acho que existe omissão e nem dubiedade no que nós estamos debatendo. Não tem omissão. O requerimento do vereador A, B ou C, ele faz o requerimento buscando aquela informação. Então, eu acho que nós temos que saber separar aqui. Primeiro, quando nós estamos falando de precedente, o que é precedente? Refere-se a algo que aconteceu. Ou seja, precedeu. O que está acontecendo agora teve um precedente. Estamos falando do tempo passado. E no tempo passado, por isso que eu perguntei do registro. Nós não estamos discutindo o precedente aqui, porque ele não existe. Na verdade, está se criando na mesma sessão o precedente e já discutindo ele, sendo que ele tem que ser encaminhado de maneira concreta. Então, não existe essa possibilidade de blocar requerimentos com o regimento do jeito que está. Não existe. Se nós fizermos isso, eu acho que nós vamos estar cometendo um erro. Eu critiquei já nessa tribuna um outro vereador que, por outros motivos, fez um monte de requerimento, mas é que ele fazia um copia e cola para dizer que ele fez mais requerimento do que todo mundo junto, porque ele tem uma necessidade de autoafirmação. Então, o problema anterior que eu critiquei era mais de autoafirmação e não necessariamente sobre a questão. Não necessariamente sobre a questão do método. Então, o que eu queria deixar bem claro? Primeiro, eu acho que ou a gente, ou nós todos vereadores, nos reunimos e discutimos qual alteração que a gente faz, porque eu vou dizer, casas legislativas por aí já não passa requerimento. O requerimento ele é protocolar. Você dá entrada no requerimento, a prefeitura tem o tempo de resposta. A única coisa é que se dá publicidade, porque um outro vereador pode querer ter acesso. É só para isso que serve. Então, a minha opinião, vereador Geraldo Celestino, líder do governo nessa casa, vereador Sandes, que eu tenho um imenso respeito, que é advogado também, conhecedor das normas dessa casa. Eu acho melhor, vamos resolver o problema de vez? Vamos estabelecer um novo rito para requerimento, ao invés de nós irmos para cima do caso que acontece. Qual que seria o novo rito? Entrou com requerimento, deu entrada no prazo, automaticamente ele é encaminhado para retornar as informações e essas informações vão para um portal para que outros vereadores possam acesso. Ponto. Simples assim. Protocolar um monte de requerimentos é uma manobra regimental para poder retardar a sessão. Como é que resolve isso na prática? Criando uma nova regra, uma alteração de regimento. Se nós quisermos, a gente vota isso semana que vem. Se essa casa quiser alterar a forma de requerimentos, a gente vota semana que vem e já altera o regimento. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu só quero deixar claro para o vereador Edmilson que no momento altera, a semana que vem e tal. Hoje o senhor está de um lado, amanhã o senhor pode estar de outro. E aí? E aí? Todo mundo aqui tem um lado hoje, amanhã pode estar do outro. Eu quero que todo mundo pense que o precedente, se for aberto, seja nesse momento e continue fechado. E para que o vereador sempre tenha a palavra, sempre tenha a voz, sempre vai fazer aquilo que é bom para ele e para os seus eleitores. Então, eu vou suspender a sessão, antes com a palavra o vereador Geleia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presidente, eu estava aqui atentamente, ouvi o vereador Laércio levantando essa questão. Vereador, Vossa Excelência está querendo cercear meu papel de vereador, de fiscalizador. Sabe por quê, vereador? Porque o problema que tem no Tranquilidade não tem lá no Carmela.
Não tem, vereador. Você nem sabe o remédio, se tem todos os médicos lá no Carmela, se está faltando remédio lá no Carmela, o remédio que tem no Carmela, ele não tem no Tranquilidade. Vossa Excelência, para que então? Quer dizer que Vossa Excelência está levantando para cercear o nosso papel de fiscalizador. É isso. Mas Vossa Excelência fica sabendo, vereador. Vossa Excelência pode até tentar conseguir sancionar meu papel de vereador aqui. Só que eu vou buscar no Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário, Vossa Excelência não vai ter esse sucesso não, vereador. Não, o vereador Laércio que levantou essa questão. Então, vereador... Doutor Laércio não abriu precedente também. Então, vereador, presidente, com todo o respeito, toda a vênia agora eu dirijo a Vossa Excelência, presidente Martelo. Presidente Martelo, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, me dirigindo a Vossa Excelência. Presidente, com todo o respeito, novamente repito para Vossa Excelência. Se acaso querer tratorar, não obedecendo o regimento, tentando tirar meu papel, que porque eu fui eleito, presidente, não vai me entrar, não tem outra saída a não ser bater na porta do Poder Judiciário. E tenho certeza que eu vou buscar o pedido de uma liminar e na próxima semana, Vossa Excelência irá colocar na pauta todos os itens novamente. Tá? Se é para ir por esse jeito, a gente sabe ir por esse jeito. Tá? É por isso que nós vamos interromper a sessão, conversar, dialogar para ver se a gente chega num acordo para não acontecer nem A nem B. É isso que eu pretendo. Eu não quero tomar uma posição nem sozinho. Eu acho que todo mundo tem que mostrar a cara aqui para dizer o que quer e o que não quer. Nesse precedente. Num outro, outra reunião, outra paralisação e assim sucessivamente. E o vereador Geraldo e o Chances, deixar a coisa bem clara, já que o vereador está reclamando disso, Santos, já que ele quer dizer que eu vou falar para ele o seguinte, vereador, eu vou pautar, vou colocar requerimento, vou colocar uns 300, tudo de informação diferente. Vossa Excelência vai ver na próxima semana como vai estar. Daí eu quero ver se a Vossa Excelência também vai pedir também um brocão para derrubar esses. Eu quero ver se Vossa Excelência também vai pedir. Já que é para fazer isso aí, vamos. Entendeu? Vamos para esse caminho. Vamos para esse caminho. É isso, presidente. Presidente, só com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Se eu entrar com a ação, presidente, não é contra a Vossa Excelência, sim contra a atitude que estão querendo tirar, estão querendo caçar meu mandato. Estão querendo caçar meu mandato. É isso, presidente. Geleia, fica tranquilo que eu, como presidente, não vou fazer isso aqui sozinho, não. Pode ter certeza. Suspendo a sessão por 15 minutos e convoco os vereadores, levantar todos e ir até a sala de reunião para a gente conversar em 10, 15 minutos e todo mundo dar a sua opinião. Quem não tiver que dar a opinião, escuta e no final a gente vê o que nós decidimos. O que a maioria decidir, a gente tem que acatar. Isso é a Casa dos Vereadores. Suspenda a sessão por 15 minutos. Não, vamos suspender por 15 minutos. Está suspenso por 15 minutos. Vamos todos à sala de reunião. Reabertos os trabalhos. Tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente, passamos então para a ordem do dia. Secretário para a leitura. Vou fazer, sim. Vamos tocar a ordem do dia. Não, os caras pediram para ir direto para a extraordinária. Ir direto para a extraordinária.
Extraordinária hoje? Tem duas. Ah, tem duas? Tem duas. Aquele projeto lá. E tem extraordinária hoje? Tem extraordinária hoje? Cadê? Vamos direto. Essa que eu não estou sabendo. É um projeto da Janete. Esqueci. Janete e o estágio. Esqueci. Esqueceu, mas. Esqueci. Janete e estágio. A Janete vai para Brasília hoje, que ela quer ter o título de cidadão. Então eu vou encerrar essa história. Isso. Então eu vou encerrar para entrar na extraordinária. Bem, tendo em vista não há número legal, dou por encerrada a presente sessão.